E hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de esfirra fechada, gente, com a massa temperada, bem gostosa. Todo mundo aí em sua casa vai amar, os seus clientes vão amar. E ela é super fácil de fazer e a massa fica bem fofinha e gostosa. A primeira coisa que você vai fazer é ativar o fermento. Aí você vai colocar em uma tigela uma xícara de chá de leite. O leite tem que estar levemente morninho, tá bom? Ó, coloquei o dedo limpo. Dá para ficar tranquilamente sem se queimar, ótimo. É aquela temperatura que você daria para um neném beber, tá bom? Uma xícara de chá, 240 ml. Aí você vai acrescentar uma colher de sopa de açúcar e também uma colher de sopa de fermento biológico seco instantâneo. Aí é que você vai dar uma leve misturada e logo em seguida vai cobrir com um paninho, tá bom? Enquanto isso, não esquece, clica no gostei e também se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder as próximas receitas. Aqui você vai reservar por 5 minutinhos, você vai ver que vai formar uma espuminha na parte de cima, isso quer dizer que seu fermento tá bom e você pode continuar a receita. Aqui ó, passou 5 minutinhos, olha a espuminha que eu falei para vocês, isso é super normal, tá bom? Aí aqui agora você vai acrescentar um ovo. Acrescente 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Se você for utilizar a manteiga, utiliza sem sal, tá bom? Margarina pode ser com sal mesmo. E aqui, ó, 1/4 de xícara de chá de óleo, 60 ml. Umas 3 colheres de sopa de óleo. Ó, aqui eu gosto de fazer o quê? Dou uma leve misturadinha. Acrescente um pouco da farinha de trigo. Aqui eu separei 3 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, tá bom? Mas caso necessário, você coloca um pouco mais ou um pouco menos. Isso vai depender do tamanho dos ovos, da marca da farinha de trigo, de vários fatores. Aqui, ó, vai dar logo uma leve misturadinha. Pronto, ficou assim meio pegajoso. Aí você acrescenta o sal. Aqui eu vou colocar uma colher de chá rasa de sal. Mas é sal a gosto. Agora vamos temperar essa massa. Caso você queira fazer sem o tempero, dá pra fazer também, tá bom? Aí você coloca o sal e pula essa parte que eu vou colocar agora. Ó, cheiro verde, você pode colocar a gosto. Aqui eu vou colocar coentro, mas você pode colocar salsa, cebolinha, fica a seu critério, tá bom? Vai deixar essa massa ainda mais gostosa. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de coentro picado. Vou colocar também um pouco de pimenta do reino, aí você acrescenta aproximadamente meia colher de chá. Aqui eu vou no olhômetro, mas a pimenta do reino a gosto. Aqui ó, coloquei aproximadamente meia colher de chá. Vou dar uma leve misturadinha, ó. E vou acrescentando farinha de trigo aos poucos, até essa massa começar a ganhar consistência. Quando ela ficar consistente, aí você pode sovar a massa na mão mesmo, como eu sempre ensino aqui para vocês, ou então você pode utilizar a batedeira planetária. Para essa receita aqui, eu vou utilizar a batedeira planetária, mas eu já fiz esfirra aqui no canal, uma que não foi temperada, e eu sovei na mão e deu super certo. Aí você sova na mão por uns 10 minutinhos, tá bom? Para ela ficar uma massa bem gostosa e bem fofinha. Eu vou colocar só mais um pouco de trigo e vou colocar na batedeira. E quando você for sovar a massa na mão ou na batedeira, você sova a massa e sempre que necessário você vai colocando um pouco mais de farinha de trigo. Quando ela começar a desgrudar das suas mãos, mas só que ela não pode ficar uma massa ressecada, tá bom? Você vai perceber que ela é uma massa úmida e que não gruda nas suas mãos. Eu vou mostrar para vocês o ponto. Aqui já dá para eu colocar na batedeira, ó. Ela já tá bem consistente. Aqui ó, coloquei na batedeira, agora eu vou sovar. Aqui no meu caso, como eu vou sovar na batedeira, eu vou sovar por 5 minutinhos. Se você for sovar na mão, você sova por 10. Enquanto estiver batendo na planetária, ou então se você estiver sovando na mão e você perceber que a massa está muito grudenta, você coloca mais um pouco de farinha de trigo. Na batedeira planetária, ela tem que estar sovando e meio que desgrudando da lateral da tigela, tá bom? Dessa forma que você tá vendo aí. Aqui, ó, terminei de sovar a massa. Olha pra aqui, ó. Eu pego nela e ela não gruda nas minhas mãos, mas só que ela ainda tá muito úmida. E o que eu gosto de fazer para ver o ponto? Coloco só um pouco de farinha de trigo na bancada, venho e raspo essa tigela para pegar toda a massa que tem aqui e colocar na bancada.
Colocou a massa na bancada, você vem e faz isso aqui, ó. Não precisa sovar não. Aqui é só para dar uma mexida para ver se ela vai grudar nas suas mãos. Ó, você vê que ela tá uma massa úmida, fofinha, bem gostosa de trabalhar e não tá grudando nas minhas mãos. Tá vendo? Ó, ou seja, ela tá num ponto. Aqui eu não coloquei a farinha de trigo toda, mas como eu falei para vocês, a depender do tamanho dos ovos, da marca da farinha de trigo, talvez você precise colocar, tá bom? Ó, ó o tanto que sobrou aqui, ó. Sobrou aproximadamente umas 3 colheres de sopa. Aqui o que é que você vai fazer? Você vai voltar a massa para a tigela, vai cobrir e vai deixar ela fermentando por 50 minutos. Olha para aqui, a massa já cresceu bastante, parece até que tá saindo um monstro daqui de dentro. Gente, ficou muito grande. Aqui agora você vai tirar da tigela e vai dividir a massa em algumas bolinhas, tá bom? De aproximadamente 50 gramas cada, mas aí fica a seu critério. Olha, aqui não tem problema você tirar o ar de dentro da massa não. Olha que massa mais linda. E você vê que não gruda nas minhas mãos. Aqui acabei de pesar a minha massa, deu 734 gramas. Aqui eu vou separar, ai meu Deus, 14 bolinhas de 50 gramas e vai sobrar uma bolinha um pouco menor, tá bom? É bom você pesar, principalmente se você for vender, porque assim o seu salgado, o seu lanche, vai ficar padronizado, tá bom? Aqui eu vou fazer cada bolinha com 52 gramas, para ficar o mais próximo possível. Mas aí, eu só tô pesando mesmo porque eu quero que fique bonitinho, padronizado. Aí você só faz assim, pesado, se você for fazer para vender, tá bom? Mas qualquer coisa você faz no olhômetro. Gente, essa massa, olha que coisa mais linda. E não gruda nas mãos. Vocês vão amar essa massa. E tá um cheirinho maravilhoso aqui também. Que agora é só você ir fazendo isso com toda a massa. E já comentem aí embaixo qual é o lanche, qual é o salgado assim que você mais gosta. Porque se eu ainda não tiver feito aqui no canal, depois eu pego e faço pra gente a receita, tá bom? Mas comenta aí que é muito importante eu saber qual que você mais gosta. Separou as porções de 52 gramas ou de 50 gramas. E aqui, ó, já separei também, já reservei uma assadeira untada enfarinhada. Aí o que é que você vai fazer? Aqui você meio que vai bolear, ó, fazendo assim, como se fosse uma trouxinha, ó. Pronto, fez isso, quando você virar, vai estar uma bolinha, tá vendo? Aqui agora o que é que você vai fazer? Você vai dar uma amassada e com um rolo de abrir massa, você vem e abre. Aqui no meu caso, você está vendo que não estou colocando farinha de trigo na bancada. Eu, Nando aqui, não acho necessário, mas se você quiser, você pode colocar, tá bom? Se estiver grudando muito. E agora é só você abrir um disco, ó, e colocar o recheio. Aqui para o meu recheio, eu separei esse aqui, ó, um recheio simples de frango e bem gostoso, que eu já ensinei aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Aqui o que é que você vai fazer? Colocou o recheio no centro, que eu acho que eu exagerei. Você vem e faz assim, ó, 2 pontinhas, puxa, e a pontinha de cá... Ai meu Deus, calma aí. Eu tava olhando para a câmera, acabei me passando, ó. 2 pontinhas vem e puxa, e a pontinha de cá puxa, fazendo assim, ó. Aqui você pega e dá um beliscão, ó, o formato que vai ficar. Aí aqui nessa bordinha você vem, na bordinha não, nesse cantinho, e vai beliscando, ó. Você vai ver que a massa, ela vai se fechar, tá bom? Só evite deixar recheio aqui nesse meio, porque senão ela não vai fechar, ou ela pode se abrir. Fez o formato do triângulo, olha, coisa mais linda. Aqui agora você vai colocar na forma, na assadeira untada enfarinhada, com essa parte voltada para baixo, para assim não correr o risco de abrir, tá bom? Você vai colocar assim, olha que coisa mais linda, gente, tá muito lindinho. Pronto, aqui agora é só colocar na assadeira. Aqui como ela vai dar ainda uma crescida, se você demorar muito para abrir as outras, você vai ver que essas primeiras vão começar a crescer, tá bom? Então tenta fazer um pouquinho rápido para ficar todo o tamanho igual. E uma outra coisa, colocou aqui... Não, deixa eu fazer logo todas aqui, já vou mostrar para vocês.
Aqui eu separei uma gema com 1 colher de sopa de água, dei uma leve batida e vou pincelar aqui na parte de cima, para na hora que levar pro forno dar uma leve dourada, tá bom? E ficar bem mais bonita. Ó, aí você vai pincelar por todas as esfirras e logo em seguida você leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por uns 35 a 40 minutos. Quando ela ficar douradinha na parte de cima é porque já está bom. Aí você já pode tirar do forno. Mas fica aí que eu vou mostrar para vocês o resultado. E eu espero que vocês tenham gostado dessa massa de esfirra, gente. É a esfirra mais gostosa que eu já comi, sinceramente, para vocês. Ela fica fofinha, fica gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Seu cliente vai gostar com certeza. E se você já vende esfirra, faz essa versão além da que você já faz para ver o feedback das pessoas, tá bom? Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. Até amanhã. Até a próxima receita.